Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Vamos falar sobre as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Antes, porém, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Senhor da vida que nos ajude, que nos inspire, nos abençoe e que o nosso estudo possa ser de grande proveito para todos nós. Que nós possamos, ao término do nosso estudo, estarmos um pouco melhor preparados para os conhecimentos da vida futura. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos ajude nessa empreitada. Graças a Deus. Então, não vim destruir a lei. O item 1 desse capítulo fala o seguinte: palavras de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então aqui é importante. Jesus está afirmando que não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Mas ele veio cumprir a lei de Deus, não qualquer lei. Tanto que algumas leis que Moisés criou para poder controlar os seus comandados, Jesus depois ele deu outra visão a essas leis. Então, continuando, ele veio cumprir as leis de Deus. E ele diz o seguinte: em verdade, eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota. Então aqui é interessante, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra tudo. Por quê? Nós estamos aqui como devedores, né? Nós tivemos um passado delituoso, temos débitos acumulados para serem resgatados. Então, enquanto nós não resgatarmos esses débitos, o céu e a terra não passarão. Quer dizer, nós não conseguiremos sair daqui para um plano mais elevado. Nós temos que resgatar os nossos débitos. Por isso que ele diz que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra tudo o que está na lei. E o que é que está na lei? É a lei do amor. Eu tenho que me tornar um cidadão melhor, um espírito melhor, um espírito de amor, que saiba amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E nós vamos ver isso na continuidade do nosso estudo, né? A seguir, ele nos fala de Moisés. Então, diz o seguinte: há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. E esta se modifica com o passar do tempo. Então aqui nos mostra que Moisés, ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. Essas leis de Deus, os 10 mandamentos, são permanentes, não são, como se diz, não são corrigíveis, eles são perfeitos, são invariáveis, como dizem, não varia, é a lei. Já as leis criadas por Moisés para controlar o povo, que era um povo meio complicado, estava saindo de um período longo de servidão no Egito,
então vinham cheios de vícios, de complicações. Então Moisés tinha que ter instrumentos de lei para poder controlar esse pessoal. Mas essas leis foram sendo modificadas com o correr do tempo, né? E aí ele vai agora enumerar os 10 mandamentos. Nós não vamos ler todos os 10 mandamentos, porque são bem conhecidos, mas o primeiro mandamento dá para fazer uma boa reflexão. Então, o primeiro mandamento ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo o que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Então, olha o que é que diz o primeiro mandamento, né? Não tereis outros deuses. Então, ele confirmou o monoteísmo já adotado pelos judeus, né? Ali veio a confirmação do monoteísmo, que naquela época já era um avanço muito grande, porque a maioria das sociedades, eles eram politeístas, eles tinham deuses para tudo, né? Tinha Deus para tudo quanto fosse negócio, né? Deus da paz, Deus da guerra, Deus da fartura, Deus da cultura, da lavoura, enfim, uma série de deuses, né? Então, o primeiro mandamento veio confirmar a existência do Deus único, né? E diz o seguinte: não fareis de imagem esculpida nem figura alguma de tudo o que está em cima ou embaixo. Então está nos dizendo aqui que não devemos ficar adorando imagens, que são objetos. Nós temos que adorar a Deus em espírito, em pensamento, fazer uma reflexão, fazer uma ligação íntima do pensamento em Deus e não ficarmos adorando imagens ou objetos ou até florestas, mar, praias. Quer dizer, e tudo isso tem a sua energia, mas o que deve ser adorado é Deus, Deus que é o Criador de tudo isso, né? Então é que eles não os adorareis, né? Lhes prestareis culto, né? Então esse primeiro mandamento é interessante, nos leva a essa reflexão, né? Os outros são: não lembrai-vos de santificar o sábado, não tomareis em vão o nome do Senhor, não matarás, honrai vosso pai e vossa mãe, não cometereis adultério, não roubareis, não dareis falso testemunho, não desejareis a mulher do próximo e não cobiçareis a casa do vosso vizinho. Então, tudo isso aqui são princípios que foram, inclusive, posteriormente adotados pelas legislações humanas, né? Que usaram esses princípios básicos de moral para as suas legislações. E aí vamos agora falar sobre Cristo, que é o item 3. Então, Cristo, ele diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras. 2 pontos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: eis aí toda a lei e os profetas. Olha que coisa interessante, né?
Então, voltando ao começo, Jesus não veio destruir a lei, veio cumprir a lei de Deus. Ele veio desenvolvê-la para que nós pudéssemos entender melhor as leis de Deus. Ele veio confirmar, trazer o amor acima de tudo, né? E esse final aqui, amar a Deus, quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis aí toda a lei e os profetas. Nós podemos considerar que ele reduziu toda a lei de Deus, os seus 10 mandamentos, digamos assim, a um mandamento único, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Então aqui estão toda a lei e os profetas. Vamos refletir sobre a amplitude desse mandamento. Quando nós conseguirmos amar a Deus verdadeiramente, em espírito, acima de todas as coisas, mas do fundo do coração, do fundo da alma, e quando nós soubermos amar o próximo como a nós mesmos, também do fundo da alma, não havendo mais ódios, nem rancores, nem ciúmes, nem inveja, nem egoísmo, nem maldade, nem orgulho. Então, nós, quando chegarmos a esse nível de consciência, esse nível moral, não vamos precisar de mais nada, de mais nenhuma lei. Só precisamos observar e seguir a lei do amor. Essa é a grande lei. Então, todas as outras leis não terão mais razão de ser, porque se nós nos amarmos verdadeiramente, amarmos a Deus, tivermos essa consciência, esse estado de consciência elevado, ninguém vai mais cometer nada que possa vir a prejudicar quem quer que seja. Então não precisamos mais de polícia, de advogados, perdoem os nossos amigos advogados que vão perder o emprego, né? Mas é isso aí. Então não precisamos de polícia, de exércitos, de nada, porque todos nós estaremos vivendo sob a tutela do amor. E isso aí, então, isso então anula todas as outros preceitos, quaisquer de leis que haja, né? Então essa é a grande meta que Jesus mostrou para nós. Que ele disse assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis aí toda a lei e os profetas. Está aqui, claro, só com essa declaração. Então é a lei do amor que vai ser a lei vigente quando nós quando nós já conseguirmos chegar a esse patamar moral, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, ele diz que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens. Então, sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Isso aqui seria uma consequência da lei do amor, né? Então, como nós já comentamos, o céu e a terra não passarão sem que a gente cumpra as leis, sem que a gente pague resgate os nossos débitos. Né? Aí ele diz o seguinte, o papel de Jesus, porém, não foi apenas de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Veio ensinar-nos o caminho
que nos conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Então vamos aqui ver o seguinte. O papel de Jesus não foi de um legislador, apenas de legislador moralista. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra. Então foi o que Jesus veio fazer entre nós, nos mostrar que nós não precisamos ficar apegados à matéria, às questões materiais. Nós temos que nos libertar disso e nos apegarmos aos valores celestiais, ao amor, ao cumprimento das leis morais, a não fazer aos outros aquilo que não gostamos que nos façam. Enfim, todas essas questões que o amor verdadeiro, a que o amor verdadeiro nos leva, né? E então ele vem nos mostrar que o verdadeiro valor está no reino dos céus e não no reino da terra. Aqui na terra nós somos, como se diz, devedores. Estamos aqui para saldar os nossos débitos, né? E Jesus veio nos ensinar os meios de nos reconciliarmos com Deus e nos prevenir quanto à marcha das coisas. Entretanto, ele diz aí, entretanto, ele não disse tudo. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Então, Jesus mesmo falou, tudo o que eu faço, o que eu digo, vocês poderão fazer, quando ele se referia aos seus discípulos, né? Podereis fazer tudo o que eu faço e até mais. Mas ele quis dizer também que o que ele falou não era para ser entendido totalmente, integralmente naquela época, né? Ele falou coisas explícitas, mais claramente, para servir de orientação ao povo daquela época, né? Mas deixou também muitas outras afirmações de uma maneira menos explícita, mais envolta no véu do mistério, digamos assim, e com isso, para que, com o tempo, com a evolução das mentalidades, nós fôssemos, então, descobrindo aqueles ensinamentos que ele veladamente nos deixou. Então, o que ele disse aqui, falou de tudo, mas em termos mais explícitos de um jeito ou menos explícitos de outro jeito, né? Aí ele diz o seguinte, a ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. Então, é mais uma justificativa. Muitas coisas que ele disse só seriam melhor compreendidas com o avanço da ciência, né? Que a ciência é uma grande alavanca para que a humanidade progrida, né? Aí vai nos falar agora sobre o Espiritismo, a doutrina espírita, né? Então ele diz o seguinte, que o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e cessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados
como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas e foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, nos diz, o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então, o Espiritismo é uma ciência? Sim, é uma ciência. Por quê? Porque ela é baseada no chamado método experimental, né? Allan Kardec, ele começou a pesquisar os fenômenos que ele assistia, né? As mesas girantes, as pancadas na mesa e uma série de outros fenômenos que aconteciam na época, e eles começou a perceber que aquilo ali era alguma coisa extraordinária, não era uma coisa normal. E ele começou a pesquisar e, usando então esse método experimental, partindo dos efeitos, né? Ele percebia os efeitos, ele via os efeitos da coisa, né? Então ele começou a pesquisar para remontar as causas. Então esse é um método usado pela ciência normal, de um modo geral. O cientista, eles descobrem certos fenômenos e começam então a estudar a partir dos fenômenos para ver a causa daqueles fenômenos, né? Então foi o que Kardec fez. Por isso, o Espiritismo é considerado uma ciência, porque ela não foi inventada, ela foi pesquisada, ela foi estudada, ela foi organizada de uma maneira didática por Allan Kardec, né? Então, é uma ciência, né? E o Espiritismo é também considerado religião e filosofia, né? Uns dizem que o Espiritismo seria uma ciência de efeitos, de consequências religiosas e filosóficas. É uma corrente. Outros consideram realmente uma ciência, uma religião e uma filosofia. Por que ciência? Como nós já explicamos, é um objeto de estudo. Por que religião? Porque ela nos dá uma série de ensinamentos morais para que a gente se religue a Deus, ao Criador. Religião quer dizer religação. Vamos nos religar a Deus. A doutrina espírita, ela nos dá essa grande base de religação com Deus. Ela nos ensina Deus como a fonte de amor, o Pai de amor, e não aquele que castiga, né? Então, ela vem nos explicitar bem isso. E é uma filosofia. Por quê? Porque é um estudo que procura atingir a verdade, nos leva à verdade. Filosofia, ela estuda como foco a verdade. Então, o Espiritismo também tem isso. O Espiritismo, ela nos prepara para conhecer a verdade. Ela nos orienta no sentido de descobrir a verdade das coisas. Por isso é uma filosofia. Então temos aí o Espiritismo como ciência, religião e filosofia, né? Aí temos ainda, continuando, diz o seguinte, no item 7. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Então, o Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros a todas as pessoas o que só foi dito sob forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou, preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside. Então, o Espiritismo é obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso, né? E ela veio simplificar. O Espiritismo vem explicar de uma maneira mais clara, mais didática, mais fácil de entender. Hoje,
vocês sabem que a Bíblia tem partes muito complicadinhas, né? Muita gente não entende as coisas da Bíblia, né? Então o Espiritismo ele veio trazer uma abertura maior, uma facilidade maior da gente entender as coisas da Bíblia, né? O Evangelho de Jesus, né? Aí agora ele vai nos falar também a aliança da ciência com a religião. Olha que coisa importante, né? Então diz o seguinte, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância, né? Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Quando a ciência e a religião se entenderem melhor, o progresso dará um salto gigantesco. Por enquanto, ainda existe, como ele diz aqui, que há uma série de problemas pelo excesso de exclusivismo. Está aqui. A incompatibilidade que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias deve-se ao erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra. Tanto a ciência como a religião se acham donas da verdade. E uma não quer ceder nada para a outra, nem a religião, nem a ciência, digamos assim. Então há esse problema, né? Mas quando a ciência e a religião se entenderem melhor, que já está começando a surgir esse entendimento, hoje nós já temos muitas pessoas de mentes elevadas, cientistas, né, que já fazem parte da doutrina espírita, estudam a doutrina espírita e trabalham com base na doutrina espírita, né? Então já está havendo uma aproximação, né? Mas por enquanto não existem aqueles que têm mais dificuldade e não querem aceitar a religião. E também alguns religiosos que não querem aceitar alguns princípios da ciência, né? Isso também existe, né? Então, essa dificuldade da ciência oficial em aceitar a religião e principalmente o espiritismo é justamente porque o espiritismo, a ciência espírita, ela é imaterial, digamos assim. Não tem a maioria dos cientistas, ele quer a matéria, ele quer manipular a matéria, ele tem que atingir, usar o bisturi, como se diz na ciência, para atingir o conhecimento. E a ciência espírita é diferente, são outros métodos de estudo. Então são esses métodos que a ciência oficial ainda não conseguiu digerir, não conseguiu aceitar. Mas, com o tempo, nós chegamos lá. Então, nós fizemos esse estudo de hoje. O tempo já está chegando no nosso limite. Agradecemos a paciência de vocês e agradecemos a Deus por podermos chegar a esse final e pedindo a Jesus que nos abençoe, a Deus que nos ajude sempre, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que essa é a grande lei que nós teremos que atingir. Muita paz, graças a Deus.